Esse é um dos assuntos que tá aqui, ó, na minha cabeça desde o ano passado para poder falar e chegou o momento. Agora eu vou te lembrar para sempre. Tem um sininho que fica aqui embaixo, ao lado do botão inscrever-se, que você pode clicar para você receber aí um lembrete todas as vezes que eu postar vídeo. E curte esse vídeo para eu saber que você tá aqui comigo toda semana. Combinado? Eu já disse para vocês, né, que alguns temas, não são todos, mas alguns, eles surgem a partir de alguma conversa profunda que eu tive com alguma colega, alguma amiga ao longo dessa vida por aí, né? E com esse assunto aqui não foi diferente. O ano passado eu tava conversando com uma amiga, ela vai saber que é ela que eu tô falando. Tava indo até o trem com ela, porque lá a gente caminha mais ou menos uns 8, 9 minutos até a estação de trem. E nesse dia eu fui caminhando com ela e nesse caminho surgiu uma partilha. E esse vídeo existe por causa desse dia. A conversa, ela foi mais ou menos assim. Eu falei assim pra ela: "E aí, amiga, muitas festas pra ir?" E aí ela me respondeu de uma forma que me surpreendeu. Ela disse assim: amiga, eu não tô curtindo mais esse monte de festa não, viu? Sei lá, eu tô a fim de viver coisas melhores, coisas duradouras e, sei lá, às vezes eu acho que não é um ambiente mais pra mim." Ela até brincou na hora e disse assim: "Acho que eu tô ficando velha." Ela é bem sincerona, sabe? Ela tem um olhar bem colérico aqui, um olho bem grandão, bem bonito e bem colérica. "Acho que eu tô ficando velha, sabe?" Ela falou isso e a gente começou a rir. E eu falei: não, talvez não é velhice isso é maturidade, você aprendeu alguma coisa com tudo que você viveu. E aí, alguns outros dias, ela tinha partilhado comigo que ela tinha começado a ver alguns comportamentos estranhos de pessoas que ela andava e que não combinava mais com aquilo que ela queria se tornar, sabe? Eu, particularmente, achei muito proveitoso e muito bonito ouvir esse tipo de coisa dela, porque eu comecei a entender que a busca pela maturidade na vida, ela traz a gente a querer coisas que são mais elevadas, coisas que não são temporárias, mas duradouras. Eu acho que é isso, a busca pela maturidade faz a gente querer coisas que são mais elevadas. E tá bom, tá? Você que gosta de festança, eu não tô criticando você, continue com a sua festança. O vídeo hoje não é sobre isso, não é pra te criticar, mas é pra eu trazer uma reflexão. Então bora lá. Sabe por que eu admirei essa minha amiga enquanto eu tava ouvindo ela? Ela me fez lembrar de algumas pessoas que eu convivo que têm aí suas idades avançadas e não saíram daquele mesmo pensamento pequeno que tem desde quando era adolescente. Vocês já viram aquelas mulheres de 30, 35 anos que têm o pensamento de quando ela tinha 16? Eu convivo com várias pessoas assim. Na verdade, na rua, dá pra perceber a forma como a pessoa se expressa é exatamente assim. Parece que o tempo passou, aparentemente, né? Porque a pessoa vai ficando mais velha. Mas por dentro parece que não floresceu, sabe? Aquela beleza do tempo, de acordo com a maturidade que a pessoa pode adquirir com a idade, em algumas pessoas parece que isso não existe. Mas quando a pessoa ela entende que tá passando por um momento de evolução, que as coisas estão diferentes dentro dela e é por isso que as atitudes por fora precisam alterar, eu admiro pra caramba. Porque não é prazeroso esse tipo de situação, sabia? Porque imagina, você tá acostumada a ir em certos lugares, a conviver com certas pessoas, e quando você percebe que aquele lugar e aquelas pessoas, elas não combinam mais com aquilo que você está se tornando, e quando eu falo aquilo que você está se tornando, eu tô falando de algo interior. Então, essas pessoas e esses lugares não combinam mais, e é meio que doloroso, sabe, cortar, é meio que doloroso sair. Na verdade, deve ser muito diferente, porque é como se você estivesse dentro de um vaso, você fosse uma planta crescendo dentro de um vaso, e para você conseguir crescer mais, você precisa mudar de vaso. Aquele vaso ele é muito pequeno para você, você precisa ir para um outro, mais sofisticado, maior e mais bonito. O que eu percebo nessa conversa com a minha amiga? A felicidade, ela mora no amadurecimento com consciência. Por que com consciência? Eu percebo que algumas pessoas, elas querem amadurecer a ferro e fogo. Na verdade, eu já fui assim, eu já fui esse tipo de pessoa que queria se mostrar muito madura, né? Apesar de não ter experiência para tal. Então, essas pessoas, você percebe, e vulgo eu percebia que aquilo estava sendo forçado. Eu percebia que aquilo que eu estava tentando mostrar nem competia com as experiências que eu tinha na vida ou com a idade que eu tinha. Então, é por isso que eu falo amadurecer com consciência. É você saber se colocar. É você entender que naquele momento, é claro que você vai ter certas atitudes e você vai aprender com elas para que elas não se repitam lá na frente. Só que algumas pessoas querem pular essas etapas, né? E pular isso vai tornar você uma pessoa muito chata. E além de tornar você uma pessoa muito chata, você pode até adoecer. Então ver esse amadurecimento acontecendo com consciência é muito bonito.
É muito diferente. E cara, você pode falar o que for, mas ver uma mulher querendo buscar coisas elevadas e amadurecendo aos poucos de acordo com as suas experiências, pra mim, é uma das coisas mais lindas que existem nessa vida. Eu consigo enxergar aqui claramente, isso aqui é uma opinião minha pessoal, tá? Duas características em uma pessoa que tá conseguindo adquirir uma virtude. E aí quando eu falo virtude, aquilo tá se tornando natural para aquela pessoa de agir, que é quando a pessoa, ela não faz aquilo para mostrar, mas porque reconheceu que aquilo é bom para ela, e quando ela deixa de praticar aquilo, que ela tem total liberdade de praticar sem ninguém saber, mas ela deixa de fazer aquilo porque ela tá percebendo que não cabe mais. Eu coloquei essas duas características porque eu acredito que essas duas, ela é a junção perfeita para mostrar que aquela pessoa, ela tá fazendo aquilo de verdade, sabe? Não é forçado, não é estratégico, não é para manipular ninguém. É porque ela tá se conhecendo de fato. E aí, meses depois desse acontecido, né, que eu conversei com essa minha amiga, eu tava conversando com uma outra amiga. Eu assisti acontecer um dos eventos mais bonitos também na vida de uma mulher. É ela colocar a sua verdade como premissa no início de um relacionamento, mesmo que isso custasse para ela ser completamente abandonada. E aqui, gente, parece super simples isso que eu vou falar. Tem mulheres que falam, não, mas eu consigo me posicionar. Eu tô falando sobre o que eu assisto na vida dessa pessoa, sabe? Ela lutar tanto, eu percebi que em alguns momentos para ela é muito melhor ter alguém por perto para que essas lutas fiquem mais leves, mas cara, ela colocou isso em xeque, sabe? Mesmo sabendo de toda a história, mesmo sabendo de tudo que compõe essa pessoa e o quanto para ela é importante até realizar uma vocação, esse negócio de colocar a sua verdade como premissa, mesmo correndo o risco de ser abandonado, pra mim é a coisa mais linda que existe. E foi um discernimento tão maduro que quando eu comecei a refletir sobre tudo que eu tava ouvindo, né, naquela conversa que a gente tava tendo por telefone, uma coisa gritava no meu coração, que era o seguinte: não abandone a sua verdade, porque se te abandonarem, a sua dignidade é a única que fica. E aí eu faço uma pergunta pra você: você já se assistiu perdendo a sua própria dignidade? Se sim, eu sinto muito por isso e acredito que esse vídeo ele pode ser uma esperança para você, para que você não permita que isso aconteça de novo. Abandonar isso é você realmente abusar da sua própria alma. Eu entendo que aqui existem vários aspectos a serem considerados, só que se você sempre tentar dar um jeitinho para adaptar a sua verdade, para que ela suma, um dia a sua dignidade vai sumir também. E se sumir, a recuperação é muito difícil. Eu sei lá como que foi sua infância, eu não sei também como que foi, sei lá, se você teve um primeiro relacionamento muito ruim ou 2, 3 relacionamentos péssimos, mas a sua história quem dita é você. É você que tem responsabilidade sobre aquilo que você escolhe. E se você não toma essa responsabilidade para si, se olhando como algo elevado, você nunca vai escolher algo que esteja à altura do que você deseja alcançar. Você precisa acreditar que a tua verdade te protege. E aqui eu não tô pedindo para você ser uma pessoa extremamente chata, uma pessoa extremamente rígida que não deixa ninguém chegar perto. Eu tenho 28 anos. E ninguém levou a minha verdade embora. Minha dignidade continua aqui. E dói. O abandono, ele tem uma dor inevitável, né? A gente vai se descabelar, a gente vai chorar, né? Isso em qualquer tipo de relação. Mas se tudo isso acaba e você olha pra si e vê que resta a dignidade, que tem a dignidade, pronto. Vai vir uma paz que é restauradora, sabe? E você não vai se sentir abusada. Na verdade, você vai estar até mais preparada pra assumir uma outra coisa, um outro relacionamento. Não vai ser uma pessoa machucada. Quantas pessoas machucadas fazem amizades e machucam essas outras pessoas porque estão machucadas? Quantas pessoas que estão machucadas vão lá e começam a se relacionar? Eu não tô dizendo que se você é machucado, você não pode fazer amizade e você também não pode entrar num relacionamento. Mas, cara, é escolha sua também querer melhorar. A virtude não é forçada. A virtude, ela é decidida. Ela é luta diária. Ela é caiu, levantou. Então eu te animo aqui, tá bom? Se você tem muitas pedras no caminho, ou muitos empecilhos, ou muitas situações que, cara, é muito difícil de lidar, eu tenho uma notícia maravilhosa pra você. A chance de você ser uma pessoa virtuosa e adquirir mais e mais virtudes a cada dia é imensa. O meu recado de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E para eu saber que você ficou até o fim desse vídeo, eu quero que você coloque aquelas mãozinhas pra cima, sabe? Vou colocar aqui o emoji para vocês verem. Essas mãozinhas para simbolizar
eu vou ter força, eu tenho força, eu consigo. A minha verdade é importante, eu não vou deixar ninguém tirar ela de mim. E claro, eu não vou deixar de agradecer. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.